Olá, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre os sinais vitais. Então, na avaliação do paciente em domicílio, os cuidadores, se apropriaram dessa estratégia que é muito utilizada nas enfermarias, nos hospitais, para manter uma monitorização do paciente ao longo do tempo e tem trazido isso para os domicílios numa preocupação com estar atento se realmente está tudo bem, se tem alguma alteração que chama mais atenção e que precisa ser avaliada, né? Então, são informações que comunicam alterações no estado de saúde da pessoa no momento da avaliação. Então, é importante a gente lembrar que essa avaliação ela é uma fotografia. Na hora que a gente mede a pressão do paciente, a gente está tendo ali uma informação pontual sobre o que está acontecendo com a sua saúde. E os parâmetros que são comumente convencionados, como dentro, desse espectro de avaliação dos sinais vitais, promovem ali alguma informação sobre o sistema respiratório, cardiovascular, termorregulador e hemodinâmico do paciente. Mas antes da gente falar sobre aferir os sinais vitais, é importante que a gente destaque alguns pontos. Um deles é que é sempre importante ter um profissional de saúde de referência para orientar como e quando medir. Porque às vezes parece muito simples pegar um oxímetro de pulso e colocar no dedo, pegar, o aparelho de medir a pressão, o esfigmomanômetro, e colocar no braço e aferir e ter ali um resultado. Parece inocente, parece inócuo, sem riscos. No entanto, medidas aleatórias podem trazer, às vezes, grande confusão e gerar ações em saúde equivocadas ou mesmo danosas. Como, Érica? Como isso pode acontecer? Então, vou dar um exemplo. A gente avalia a pressão e se depara com um resultado ali alterado. Às vezes, algo que a gente poderia receber uma orientação ou avaliar melhor o contexto desse aumento de pressão, gera uma ida ao pronto atendimento, levar o paciente, que muitas vezes já é um paciente mais frágil, que demanda ali todo um desgaste de transporte, de translado, tempo de espera no serviço, exposição ao risco de infecções e de outras situações que podem acontecer, de condutas desnecessárias que expõem o paciente que já é frágil a um risco ainda maior. Então, precisamos ter cuidado com isso e saber, ter essa orientação, esse respaldo, esse direcionamento sobre como aferir, como medir e quando, certo? Também precisamos considerar alguns fatores confundidores. Então, às vezes a gente está ali muito preocupado com o resultado que a gente tem no aparelho, mas a gente se esquece de olhar o paciente como um todo, né? Como essa pessoa está nesse momento, como ela está se sentindo, como ela está se expressando, como ela está se alimentando, conversando, a questão de sonolência ou não, de agitação ou não. Então, todo esse contexto é importante ser avaliado. A gente não pode fazer uma leitura isolada desses dispositivos e desses resultados dos sinais vitais. É preciso também registrar e anotar de forma organizada. Então, às vezes a gente vê essa avaliação, está alterada, a gente até avisa o médico de referência, por exemplo, olha, eu medi que a pressão do meu pai deu tanto. Então, é preciso anotar para a gente ter um parâmetro, né? Foi uma medida isolada, isso tem se repetido ao longo do tempo, principalmente porque muitas vezes as pessoas não têm um cuidador, né? Tem mais do que um cuidador acompanhando. Então, essas informações podem se perder nessas mudanças, de quem está ali com o paciente. Então, vamos anotar de forma adequada. Teremos uma aula sobre registro, mas é importante colocar ali a data, o horário, o resultado obtido e anotar também se teve algum evento diferente naquele momento. Às vezes o paciente estava passando mal, nauseado, desconfortável, com dor, choroso, insônia, com falta de sono. É, Às vezes ele não tomou um medicamento naquele dia, enfim, então são informações que serão importantes aí para a gente acompanhar. Porque, como já dizia um professor meu, e algo que os estudantes aprendem, na área da saúde, é quem não sabe o que procura, não acha. Então, uma informação solta de um resultado de exame, quando a gente não sabe o contexto que a gente está, por que estamos fazendo aquele exame, ele realmente não informa muito. Mas se a gente sabe por que estamos fazendo, que tipo de informação procuramos, o que nos preocuparia ali naquela situação, isso realmente pode ser de uma grande contribuição. Então, quais são os parâmetros que a gente mede quando estamos falando dessa aferição dos sinais vitais? São geralmente a frequência respiratória, a saturação de oxigênio, a frequência cardíaca medida no pulso periférico,
a pressão arterial, a glicosimetria capilar, a depender do caso, e dor também. A questão da frequência respiratória e cardíaca acaba ficando mais restrita a um ambiente hospitalar. Embora eu tenha deixado aqui o hospitalar ou de serviço de saúde no geral, eu deixei aqui no material do PDF parâmetros aí de que seria uma frequência respiratória normal. Na verdade, o que é mais importante ainda do cuidador se atentar, mais importante do que a frequência respiratória, é a presença ou não de um esforço respiratório. Então, se a pessoa tem sinais de esforço respiratório, você percebe que, diferente do habitual, ela está com uma respiração cansada, ela faz uso da musculatura cervical, torácica, abdominal para respirar, né? Ela apresenta ali realmente uma dificuldade maior para algo que não teria que ser dificultoso. Nós temos aí um sinal de alerta para avisar a equipe de saúde de referência. A saturação de oxigênio é outra situação que nós avaliamos, né? Principalmente depois da pandemia da Covid-19, o oxímetro de pulso ficou muito difundido aí nos diversos domicílios, principalmente no contexto em que muitos pacientes eram acompanhados ambulatorialmente, né? Os próprios profissionais de saúde pediam para que fosse feita essa monitorização, então ele acabou ficando um pouco mais famoso, né? Então é um aparelhinho como esse aqui, ó. E a gente posiciona no dedo da mão, às vezes numa situação mais hospitalar, mais de serviço de saúde, ele pode ser posicionado até em outros locais, no dedo do pé, no lobo da orelha. Mas convencionalmente a gente posiciona assim no dedo da mão, se não há nenhum problema em relação a isso. A gente aperta o botãozinho e o ideal é esperar até 3 minutos para que o resultado que a gente obtiver aqui seja estabilizado, né, e seja adequado. Então, nós podemos ver, aqui é o resultado da saturação de oxigênio, está invertido na tela, mas dá para entender. Então, esse primeiro resultado é o da saturação de oxigênio. Então, vejam, a minha está 97%. E o outro resultado é da frequência, né, cardíaco de pulso periférico. Então, minha frequência está ali, ó, 80, em torno de 80, porque eu estou falando, estou me agitando aqui um pouco, né? Está um pouquinho mais elevada do que o meu habitual, né? Certinho? Então, a gente espera ali 3 minutos, principalmente quando o paciente às vezes acabou de tomar banho, está com a extremidade mais fria, ou mesmo está desidratado, né? Então, a gente tem que dar um tempinho, porque realmente é uma aferição ali delicada. Então, aguardamos aí 3 minutos para ver o resultado e a gente se pergunta, né? Qual que é o valor de referência? Embora a gente tenha um parâmetro de que seja assim, em torno de 95% a 99%, a resposta mais correta para qual é o valor de referência é depende, né? Então, qual que é a saturação basal desse paciente? Então, tem pacientes que, às vezes, por alguma alteração estrutural do pulmão, por exemplo, um diagnóstico de enfisema, tende a ter um valor habitual mais baixo. Então, tem pacientes que ficam bem há anos com uma saturação aí em torno de 90%. Isso não é fisiológico, não é natural, né? Provavelmente ele tem um processo, né, alguma doença acontecendo ali levando a isso. Mas é importante a gente saber, porque se ele tem uma frequência habitual mais baixa, ainda que esteja já em tratamento para essa situação, o alvo de oxigenação para ele é diferente. Então, nós não vamos precisar correr, né? Se a pessoa tem uma saturação alva basal, né, habitual em torno de 90%, se o resultado estiver 91%, a gente não vai correr para o hospital, porque o valor de referência é entre 95% e 99%. Então, é por isso que é importante ter essa comunicação com a equipe de saúde, para saber quais são se há necessidade de monitorizar, e se houver necessidade de monitorizar periodicamente, qual seria o objetivo, o valor de referência naquela situação, para aquela pessoa específica, né? Então, é isso. Isso é importante também de saber, né? Se você acompanha, por exemplo, ou cuida de um paciente com enfisema, porque caso esse paciente seja admitido numa unidade de saúde, essa informação é importantíssima, porque lá às vezes há essa necessidade, esse desejo de colocar um catéter de oxigênio e aumentar a oxigenação do paciente. Mas esse paciente com valor habitual de 90%, se for oferecido oxigênio visando um valor, por exemplo, de 97%, esse paciente pode ter, inclusive,
complicações por esse excesso de oxigênio, já que o organismo dele está habituado a funcionar numa saturação de oxigênio menor. Então, o alvo para ele, mesmo no ambiente hospitalar, não será muito mais alto do que 92%, por exemplo, né? Então, essa é uma situação que eu estou dando como exemplo para que saibamos que cada paciente é único e que, quando a gente se prontifica a monitorizar esse paciente em casa, precisamos saber do profissional de saúde de referência o que nós devemos esperar desses resultados. O pulso periférico é outra medida que pode ser verificada, mas que é mais restrita ao ambiente, né, de um serviço de saúde. E ele mede os batimentos cardíacos ali ao longo de 1 minuto, de forma indireta, né? Geralmente com a pulsação aqui no pulso, né? Onde é o que é mais comum ser avaliado, mas fica mais restrito mesmo a esse contexto do profissional de saúde, embora eu tenha deixado aqui quais seriam as frequências habituais. Lembrando novamente que as pessoas diferentes podem ter situações também diferentes em relação a isso. Já a pressão arterial, né, ela avalia, quando a gente quer medir a pressão, é a pressão que o sangue faz na parede das artérias. É quando ele é ejetado, né, bombeado a partir do ventrículo esquerdo do coração. A preferência para medir a pressão, seja no hospital, seja em casa, seja na consulta, é pelos medidores automáticos de braço, né? Seriam os preferíveis, embora em determinadas situações a gente pode talvez não tenha acesso, use o auscultatório, que é melhor utilizado com mais acurácia pelo profissional de saúde com treinamento adequado, ou mesmo de pulso, que também não é o ideal, mas em situações onde os outros não estão disponíveis, pode ser utilizado. O medidor automático de braço é um semelhante a esse aqui. Eu vou tampar a marca porque vai depender aí da que você tiver acesso, né? Então, ele é assim, tem aqui o manguito, né, que a gente coloca no braço. E é importante a gente avaliar na embalagem o tamanho do manguito ser adequado para a circunferência do braço da pessoa que vai utilizar. Se esse manguito ele é muito grande para a pessoa que tem um braço menor, mais fino, ele pode subestimar o valor da pressão. Já se esse manguito ele é muito pequeno, no caso, por exemplo, de um paciente obeso, que tem uma circunferência de braço maior, ele vai superestimar, dar um valor mais alto do que o que seria esperado para aquela pessoa. Então, a gente coloca, né, o manguito no braço, vou colocar aqui para vocês verem. Né, o ideal é levantar a blusa, a minha é mais agarradinha, eu vou só para dar o um exemplo para vocês, mas o ideal é que ele esteja em contato direto com o braço, sem essa interferência aqui. A gente ajusta o medidor, colocamos assim. Se a pessoa já tem um diagnóstico de hipertensão, é importante saber com o médico dela em qual braço é preferível fazer essa avaliação. Geralmente, naquele braço, se costuma acusar os valores mais altos da pressão. E aí, com o braço bem apoiado, se a pessoa for acamada, é apoiado na cama, mais ou menos assim na altura do coração. Se a pessoa não for acamada, puder ficar sentada, é importante que ela esteja com os pés bem apoiados, com as costas bem apoiadas, uma postura assim relaxada e com o braço apoiado na mesa, por exemplo. É importante também que esteja de bexiga vazia e que não tenha feito refeição na última hora, nem ingerido bebida alcoólica, café, ou feito uma atividade física um pouco mais importante, né? Então, é bom esperar aí de meia hora a 1 hora para poder fazer a medição. E nós vamos, então, apertar esse botão e esperar o resultado da medida. A gente explica para a pessoa que vai apertar um pouquinho o braço, às vezes a pessoa é confusa, se ela tem um quadro demencial, ela pode se assustar. Então, eu explico, olha, vai apertar um pouquinho o braço para fazer a medida. E o que eu estou fazendo aqui, a gente não pode fazer, a pessoa não pode ficar falando enquanto essa medida está sendo avaliada. E logo, logo, o aparelho vai dar o resultado da pressão arterial e também a pulsação periférica. Pronto, ó. Agora ele já deu o resultado, ó, o meu resultado 116 por 61, o que popularmente é conhecido como 11,6 por 6,1. 11,6 ou 116, a medida da pressão arterial sistólica,
e 6,1 ou 61 a medida da pressão arterial diastólica. E a frequência cardíaca ali 79, bem parecida com a do oxímetro de pulso que a gente obteve, certo? Nós temos, eu coloquei aqui no PDF a questão do manguito, né, ideal para cada pessoa, e os valores de pressão que a gente tem que almejar. No entanto, abro um novo destaque para falar que também temos individualidades. Então, quando a gente fala de alvo de pressão, nós teremos, né, alvos diferentes para pessoas diferentes, a depender da idade, se é uma pessoa mais robusta ou mais frágil, se é uma pessoa que, além de pressão alta, tem também diabetes, se é uma pessoa que, além de pressão alta, tem outros fatores que levam a um risco cardiovascular aumentado, doença renal. Então, são situações que vão fazer com que as pessoas tenham alvos e metas diferentes. Então, sempre nós podemos fazer essa monitorização em casa, podemos, com o respaldo de uma equipe de saúde orientando a gente sobre quando medir e como medir. É muito comum que as pessoas recorram à medida da pressão arterial por outras alterações. Ah, a pessoa não está se sentindo bem, vamos ver a pressão. Muitas vezes a pressão não é o problema, mas ela pode se alterar caso a pessoa esteja apresentando algum mal-estar. Às vezes a pessoa fala assim, olha, minha pressão está mais alta, estou com dor na nuca. Às vezes a pessoa está com dor de cabeça por algum outro motivo e essa dor leva a um aumento da pressão. Às vezes a pessoa está passando mal por alguma crise ali de ansiedade, uma questão de um estresse emocional, isso pode elevar a pressão arterial e não o contrário. Às vezes a pessoa está nauseada, vomitando, né, com dor abdominal, isso pode também elevar a pressão arterial e não ser o aumento da pressão o problema primário. O problema primário era outra coisa que levou a um aumento da pressão. Então, sempre ter esse discernimento e buscar orientação específica em relação a isso. Quando a gente vai fazer a medida da pressão em casa, para fins de ajuste do tratamento, então, queremos saber se o tratamento está adequado, se essa pessoa não está tendo escapes, né, de pressão alta ao longo do dia. Então, o ideal não é ficar medindo aleatoriamente ao longo do dia, até porque tem todas aquelas situações que eu falei que devem ser consideradas. Não ser feito após o uso de café, após refeições copiosas, após exercício físico, após o tabagismo, o uso de álcool, né? Fazer com a pessoa tranquila, com os pés bem apoiados, sentada confortavelmente. E o ideal, então, seria medir pela manhã e à noite. Pela manhã, isso registrar, né, para levar no médico, para que essas medidas da pressão tenham um efeito, né, tenham um desfecho positivo em termos de contribuir para a definição do tratamento. Então, nós anotamos a data, pela manhã, fazer 3 medidas. Então, a pessoa acorda, ela esvazia a bexiga, ela senta confortavelmente por alguns minutos, e aí você pode medir 3 vezes com intervalo de 1 minuto entre cada medida e anotar. Depois, à noite, novamente. Isso também antes da medicação. À noite também, ou 2 horas antes do jantar, ou 1 hora antes do jantar. A pessoa senta confortavelmente com a bexiga vazia, sem que tenha os outros interferidores que eu mencionei, e mede por 3 vezes com intervalo de 1 minuto entre as medidas. Mede uma vez, descansa 1 minuto, mede outra vez, descansa 1 minuto, mede outra vez, descansa 1 minuto. Medindo assim por 5 dias, anotando certinho, você pode levar no médico que te acompanha para ver se é necessário algum ajuste medicamentoso, né? O ideal é que essa aferição tenha sido indicada pelo profissional com um objetivo claro em termos de definir diagnóstico e conduta, né? E do contrário, caso você medindo ali perceba, às vezes uma pessoa idosa que está ficando com muita queixa de tontura, com princípios de queda, com mal-estar, você mede e percebe que a pressão tem tido uma tendência a ficar mais baixa. Então, pode ser o caso de avaliar mais profundamente a necessidade até de retirada de medicamento, sempre com avaliação do profissional de saúde de referência, do médico de referência, para que isso seja feito com segurança e ponderando realmente se há indicação ou não. Às vezes as pessoas têm essa ideia de que os medicamentos da pressão só abaixam a pressão, mas eles podem ter sido prescritos por outros motivos. Por exemplo, pode ser o caso que pacientes não hipertensos precisem de antihipertensivos para otimizar a função do coração ou mesmo dos rins. Então, é necessário, né, que isso esteja muito bem esclarecido para a família,
e pelo profissional de saúde para que não seja feita uma retirada inadvertida de medicação. Outro parâmetro também avaliado dentre os sinais vitais é a temperatura axilar, então a temperatura com termômetro, né, que pode ser feita em casa. Geralmente a gente usa um termômetro digital e os valores aí limítrofes para a gente falar que se trata de febre são geralmente 37,8 ou outra temperatura que pode preocupar a gente também é quando a pessoa tem uma hipotermia, com uma temperatura aí abaixo de 35,5. Lembrando que quando a gente está avaliando risco de infecção, principalmente numa pessoa idosa, é comum que os idosos não apresentem febre. E eles vão apresentar sinais de descompensação e de piora de outras formas. Às vezes com uma confusão mental, com uma agitação, com uma sonolência maior, uma alteração de apetite. Então é preciso estar atento a sinais outros para além da temperatura axilar. E a glicosimetria capilar, que pode ser avaliada também, que é quando a gente mede a glicose no sangue por uma punção ali periférica, né? Com uma agulha de insulina mesmo, uma agulha específica para glicosimetria capilar. E, na maioria das vezes, as medidas aleatórias não têm um valor diagnóstico terapêutico. Talvez a pessoa pode até ser diabética, mas não faz uso regular de insulina, passa lá no posto de saúde ou na farmácia e quer ver como está o açúcar do sangue. A não ser que tenha uma suspeita de hipoglicemia, de glicose baixa, não é ideal ficar fazendo acompanhamento desse perfil glicêmico, do perfil do açúcar no sangue, pela glicosimetria capilar. Né? Para um paciente que não faz uso de insulina, que não é insulino dependente, o ideal é fazer esse acompanhamento com exames de sangue, como a glicemia de jejum, a hemoglobina glicada, indicadas pelo médico do acompanhamento. E o problema de fazer essas medidas aleatórias é que você fica até sem saber como fazer, né? O ajuste medicamentoso não será feito com base na glicose capilar aleatória. Se a pessoa estiver ali numa urgência, num quadro com uma glicose periférica muito elevada, né, que precisar ir para o hospital, aí é uma outra abordagem a ser realizada. Agora, a glicosimetria pode ter seu valor também nessa avaliação da hipoglicemia, mas também, se é um paciente que não tem esse risco, não é algo que será indicado ser feito em casa de rotina. A glicosimetria ela é muito melhor aplicada e indicada em pacientes que tenham diabetes mellitus e que precisem fazer uso de insulina, sejam eles diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 ou mesmo outros tipos menos comuns do diabetes dependente de insulina. E nesse caso, quando a gente vai medir a glicosimetria capilar em casa, fica aqui um alerta, né, que as pessoas às vezes fazem essas medidas aleatórias. Mas essas medidas, elas precisam levar em conta informações muito importantes, como o horário da alimentação, o horário da administração de insulina, o tipo de insulina que foi administrado. E geralmente essa glicosimetria capilar ela é avaliada em períodos específicos do dia, como o jejum ou logo antes de uma grande refeição e 2 horas após grandes refeições. Então, quando isso é indicado, é necessário que o médico explique certinho, né, os horários a serem feitas as medidas e dentro desse programa, dessa programação, dessa agenda, incluir ali horários, né, com a rotina bem estabelecida de alimentação e de administração da insulina, porque aí nós teremos um parâmetro para avaliar os ajustes que precisam ser feitos. Um outro parâmetro que eu coloquei aqui também e que tem sido cada vez mais incorporado na avaliação dos sinais vitais é a dor, porque muitas vezes isso pode passar batido, pode ser subvalorizado, mas a queixa de dor do paciente pode piorar muito seu quadro clínico, seu quadro emocional e a qualidade de vida como um todo. Então, principalmente se o paciente tem dificuldade de comunicar essa dor, talvez por ele ser acamado, ter dificuldade de fala, ter alguma dificuldade cognitiva de interação social, mesmo de linguagem, talvez ele tenha essa dificuldade, nós precisamos estar atentos aos sinais indiretos de dor. Alguns sinais desses podem se manifestar como uma face de dor, de sofrimento, né, uma face mais franzida, ruídos como gemidos, uma postura mais rígida, uma postura que faz com que a pessoa, se alguém tenta se aproximar, essa pessoa tem aquele reflexo de retirar a mão da pessoa, o toque, não tolerar o toque, né? Isso pode ser um sinal de dor.
Também pode se manifestar como a pessoa ficar muito quietinha ou muito agitada, e às vezes a gente fica tentado a tratar isso com medicação para a cabeça, né, com medicamentos para acalmar a pessoa, mas pode ser uma manifestação de dor. Então, sempre temos que ter esse cuidado, essa atenção, principalmente se a pessoa tem é, uma condição de saúde que favoreça o aparecimento de dor. Uma pessoa mais frágil, uma pessoa com alterações do sistema nervoso central, pessoa que é mais enrijecida por qualquer motivo que esteja acamada, esteja com uma mobilidade prejudicada, as pessoas que têm lesão por pressão. Então, tudo isso são situações que favorecem o surgimento de dor e que faz com que nós tenhamos uma postura proativa no tratamento dessa dor. Caso a pessoa consiga se comunicar, isso pode acontecer de se dizer: você só fala de doença, você só reclama de dor, você só reclama o dia inteiro, essa dor não é bem assim. Então, isso é algo errado, né? Nós não devemos ter essa postura. Se a pessoa está queixando dor, nós devemos ir atrás do recurso para aliviar essa queixa, esse sofrimento, que o impacto disso, tanto na qualidade de vida da pessoa quanto do cuidador, é muito grande. Isso era o que eu tinha para falar hoje para vocês. Se vocês têm quaisquer dúvidas em relação ao conteúdo aqui falado ou para além disso, eu fico à disposição.